Bom, vamos então resolver o exercício 33. Tá falando assim: uma empresa paga todo ano um bônus de fim de ano para os seus funcionários. Neste ano, a empresa já pagou bônus a 40 dos seus 50 funcionários, como mostra a tabela. Então, a gente percebe que tem o número de funcionários aqui e aqui tem o bônus. 8 funcionários receberam 300, 14 receberam 600 e 18 receberam R$ 1.000. A maioria recebeu R$ 1.000, porque 18 receberam R$ 1.000, né? E se você somar 8 funcionários com 14 com 18, dá 40. 8 mais 14, 22, mais 10 mais 8, 40. E então, tá falando assim, qual é a mediana dos valores já pagos. E mediana, né? Isso aqui termina com ana, mediana, é o valor do meio. Isso que não é a mesma coisa que média, né? Que é outra coisa. Enfim, mediana é o valor do meio. Como assim? Você sempre vai ter uma quantidade que pode ser par ou ímpar. Então, vou colocar uma quantidade ímpar. 5. É 2 aqui, mais 1. Pronto. Aí eu vou ver qual que tá no meio. É justamente esse. Eu tenho 2 para um lado, 2 para o outro e 1 no meio. Por que que tem 1 no meio? Porque 5 é uma quantidade ímpar. Não tem como formar parzinho com todos. Então, sempre fica um sozinho. Então, por exemplo, se fosse 7, ia ser 3 para um lado. Quer ver? Vou desenhar 7 bolinhas e ver qual tá no meio. É 3 para um lado, 3 para o outro e uma no meio. E essas bolinhas que estão no meio são a mediana. Então, o que você tem que fazer com seus dados? Você tem que colocar os dados em sequência, em uma ordem. Que ordem? Ordem crescente, numeral crescente. E você tem que ver qual tá no meio. Mas o que acontece quando é uma quantidade par? Então, por exemplo, 4. 1, 2, 3, 4. O que tem no meio? Literalmente no meio, na metade, nada. Porque fica parzinho, certinho. 2 para um lado, 2 para o outro. E no meio não fica nada. Então, a mediana é nada? Não, a mediana é: você pega o da esquerda e o da direita, junta e divide por 2. Então, por exemplo, 8, né? Ficaria 4 para um lado e 4 para o outro. E a mediana, você tem que pegar esse e esse. Então, a gente vê aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Primeiro, segundo, terceiro. Como que eu calculo a mediana de algo desse daqui? Eu pego o segundo e o terceiro e divido por 2. E qual é o valor do segundo e do terceiro? Você vai ver nos seus dados. Agora, por exemplo, se tiver 8. Se tiver 8, eu tenho que pegar o valor do quarto e do quinto. Então, eu pego o valor do quarto e do quinto e divido por 2. Do quarto e do quinto o quê? Nesse caso, do quarto e do quinto número de funcionários, quarta, quinta pessoa, enfim, o que for que tiver tendo, né, o dado. E aí isso vai originar um novo número, que você vai chamar de número que é o valor do meio. Isso vai originar um novo número, que vai ser a sua mediana. Então, a mediana aqui, no caso do ímpar, já está pronta. E a mediana, no caso do par, você tem que aglutinar, juntar os dois
que estão perto do meio e transformar em um novo, dividindo por 2. Então, vamos ver qual é o caso desse daqui. No caso, aqui nós temos 40 funcionários, 40 pessoas que vão receber salários. Então, a mediana vai ser o caso do par. E como que eu descubro quais termos que eu vou somar? Como que eu descubro quais que são os termos laranja, sem ter que desenhar? Sem ter que desenhar 40 bolinhas e contar. Bom, eu posso perceber que é sempre a metade. Então, qual é a metade de 4? É 2. Então, eu percebo que a segunda bolinha e a terceira, que é a próxima, depois da metade, né? Então, é a metade e a que tá depois da metade. Então, por exemplo, qual é a metade de 8? A metade de 8 é 4. Então, a bolinha laranja é a quarta e a quinta. Então, é a quarta e a próxima. Então, vamos ver aqui, né? No caso do exercício. A gente quer um valor de 40 pessoas e achar a mediana. Então, mediana de 40. Mediana de 40 itens. Pessoas. Primeiro, a gente vai dividir 40 por 2, que é o primeiro passo para saber quanto que tá, né? Qual que é a bola laranja. 40 dividido por 2 é 20. Então, uma das bolas laranjas vai ser a bola número 20, na 20ª posição. Aí, aqui vai ser o meio, espero que esteja fazendo sentido. E aqui vai ter a 21ª bola. Ou 21ª pessoa, enfim. Então, a gente tem que somar as duas e dividir por 2. Então, o que que a gente tem que fazer para saber a mediana desses valores? A gente tem que descobrir quanto ganhou a 20ª pessoa, quanto ganhou a 21ª pessoa, somar esses valores e dividir por 2. E como que a gente vai fazer isso? Colocando os valores em ordem. Então, peraí. Bom, a gente não está trabalhando com bolinhas, a gente está trabalhando com pessoas e valores. Então, né? Eu preciso ver quanto que a pessoa ganhou. E lembrando em ordem crescente. Então, quanto que a pessoa ganhou em ordem crescente. Então, as 8 primeiras... E já tá em ordem crescente, que bom. 300, 600 mil, né? Então, as 8 primeiras pessoas ganharam 300. Então, colocar aqui 300. Deixa eu colocar tudo de 300, 300, 300. As 8 primeiras pessoas, né? Então, essa aqui é a primeira, segunda, terceira, nananana, oitava. Aí a nona vai ganhar 600, né? Já. E são mais 14 pessoas. Então, vou colocar os dados assim. 600, 600, 14 vezes. 600, 600. Então, quanto que é 8? Quanto que é 8 mais 14? 22. Então, eu sei que aqui começa no 1 e termina no 22. Porque eu tô somando os 300 com os 600. 300 e 600 no total vai ser 22. E o último termo, então, é o 22º. Aí eu já posso parar aqui. Eu nem precisaria continuar, né?
porque eu só preciso do 20º e do 21º, então eu acabei de descobrir. Haha, 21. E o 20º é 600 também, né? Que tá aqui no meio. Que tá aqui, o 20º. E eu poderia continuar colocando mais 18 vezes 1000, enfim. Ia terminar no termo 40, quadrigésimo. Aqui é o 40º termo. E esse aqui é o 23º. Então, tá perguntando qual que é a mediana dos valores. E basicamente, a gente vê que a mediana é o 20 e o 21, que é 600 e 600. Então, se eu for dividir aqui no meio, ficaria assim, 600, 600, e ia continuando para os lados, né? Então, 600 mais 600, só que 600 mais 600, 1.200, dividido por 2, 600. Então, isso vai ser igual a 600 mais 600 dividido por 2, que é igual a 1.200 dividido por 2, que tudo isso é igual a 600, somente. Então, a mediana é igual a 600. Como você poderia ter chegado a essa conclusão intuitivamente? Bom, os 8 primeiros estão aqui. E os próximos 14 estão aqui. 8 mais 14 é 22. Então, você podia ir pensando, né? Ah, 8 mais 14 é 22. Então, você já percebe que os 14 últimos já estão englobando os que você vai precisar, que é o 20º e o 21º. Você podia fazendo de cabeça, né? Mas eu prefiro sempre desenhar. Enfim. Mas é isso, então finalizamos a letra A. E aqui, então, 600, 600, que são os valores 20º e 21º. Então, vamos ver a B agora. Bom, então vamos ver agora a letra B. Tá falando assim: os 10 funcionários restantes vão receber bônus de 600 ou de 1.000 reais. Qual o número de funcionários que devem receber bônus de 600 para que a mediana dos 50 valores seja 800? Então, ele está falando da mediana. Mediana. Ele quer a mediana do quê? De 50 valores. Logo, é a mediana de algo par. Então, a gente tem que descobrir quais são os dois valores que estão no meio. Que estão grudados no meio, enfim. E então, quais que vão ser? Bom, se eu pegar 50 e quebrar na metade, fica 25, né? Então, fica 25 para um lado e 25 para o outro. Isso significa, então, né, que até aqui tem 25. Então, esse é o termo 25º. Peraí. Esse é o termo 25º. Esse é o termo 26º. Então, o que está falando? Ele quer que o termo 25º mais 20º... Tá certo eu colocar assim? Ou tem que fazer esse tracinho? Não sei. Enfim, o 25º e o 26º dividido por 2 tem que dar quanto? 800, que é a mediana. Então, eu vou deixar de laranja. Por quê? Porque a mediana, que tem que ser 800. Então, 800. E como que a mediana vai ser 800? Como que o valor do meio vai ser 800
sendo que eles estão recebendo 600 ou 1.000. Um vai ter que estar recebendo 600 e o outro vai ter que estar recebendo 1.000. É o único jeito. Porque se os dois receberem 600, fica igual aqui o primeiro caso. 600 mais 600 dividido por 2. Se todos recebessem 1.000, ia ficar 1.000 mais 1.000 dividido por 2, que é igual a 1.000. Então, precisa um receber 600 e o outro 800. Então, a gente descobre que o 25º termo aqui embaixo tem que ser 600. E o 26º tem que ser 1.000. 1.000 reais. E aí, então, fica assim. 1.000 mais 600 dividido por 2, que é igual a 1.600 dividido por 2, que é igual a 800, que é igual à mediana que a gente está querendo. Então, tá falando que até o 25º termo tem que ser 600, mas a partir do 26º já tem que ser 1.000, e é assim que a gente consegue a mediana de 800. Mediana. Então, tá perguntando, né? Qual o número de funcionários que devem receber bônus de 600? Então, a gente sabe que os 8 primeiros vão receber 300, né? Que isso tá fixo. Então, eu vou até desenhar aqui. 300 para os 8 primeiros. 300, 300, até chegar no 8. Então, esse é o primeiro, segundo, terceiro, nananana, oitavo. Aí, a partir do 9º, já vai ter que receber 600, que é a próxima opção. E a gente tem que parar no 25º. Então, do 9º até o 25º, vai ser 600. Então, o 9º, o 10º, o 11º, até o 25º. E aí a gente tem que agora descobrir quantos são os termos em roxo. O 9º, o 10º, o 11º, 25º. Quantos que tem aqui? Bom, você pode contar no dedo, 9, 10, 11, 12, ver quanto tem. Mas eu vou pensar assim, se fosse do 8º até o 16º, seria 8 mais 8. Se fosse do 8º até o 24º, ia ser 8 mais 8 mais 8. Então, ia ter 8 aqui, mais 8 mais 8 aqui. 16. Mas é até o 25º, então 17. Então, aqui tem 17. Se você fizer 25 menos 9, você vai ver que a resposta é 16. E isso estaria errado. Não, por quê? Porque você está contando, incluindo o primeiro e o último termos na sua contagem, enfim. Mas de qualquer modo, você só tem que se certificar de que aqui tem 17 pessoas contando. Pode contar 9, 10, 11, 12. Enfim, eu não sei como eu faria de outro jeito. Você teria como o 9º, que é o primeiro termo, e o 25º, que é o último termo, estão inclusos no grupo de pessoas que você quer, você sempre tem que fazer o último menos o primeiro mais 1 para dar certo. Então, por exemplo, finge que você quer que aqui é o 91º termo
e aqui é o nono. Então, você faz 91 menos 9, mais 1. Mesma coisa aqui. O primeiro é o 1, aqui é 8. Então, se eu for fazer 8 menos 1, 7, né? 8 menos 1, que nem se eu fizesse 25 menos 9. 8 menos 1, 7. Só que não tem 7 termos. Tem 8 termos. Por quê? Porque eu estou incluindo o primeiro termo. Isso é uma coisa de matemática que não explicam muito. Eu não sei se fez muito sentido o que eu falei, mas é assim que se faz para descobrir a quantidade de termos em uma sequência. Primeiro menos último mais 1, quando o primeiro e o último estão inclusos. Geralmente, eles não estão. Esse é um caso especial em que está. Mas você não precisava saber disso necessariamente para resolver. Mas nesse caso, então, a resposta é 17. Já terminou faz um tempo, né? Então, qual o número de funcionários que devem receber um bônus de 617 funcionários. E aí o resto recebe 1.000. E é isso.